nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino do céu está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta quarta-feira, dia 9 de julho, Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo de 1 a 7. Que passagem maravilhosa que nós temos hoje. Jesus chama os seus 12 apóstolos e dá a eles poder de expulsar o demônio e de curar todo tipo de doença e enfermidade. E aí o Evangelho, ele narra para nós o nome dos 12 apóstolos. Essa passagem é muito significativa. Primeiro porque a igreja, e aqui os 12 apóstolos, fazendo uma recapitulação das 12 tribos de Israel, Deus formou um povo a partir das 12 tribos de Israel. Ele chama um homem lá de Ur da Caldeia, no meio da idolatria. Ele não era da idolatria, Abraão, mas ele vivia no meio de um povo, lá a Caldeia, os caldeus, era um povo extremamente inteligente, avançado, formado na matemática, na aritmética. Era um povo culto, mas era um povo que vivia na idolatria. E Deus, ele chama um homem que não se corrompeu. O próprio pai de Abraão, Taré, ele era um homem da idolatria. Ele tinha um Deus para cada mês do ano e ele adorava aqueles deuses. E tem até um relato de que Abraão destruiu tudo isso e por isso ele teve que sair de lá correndo para que os caldeus não matassem ele. Então um dos grandes motivos que faz Abraão sair e ir lá para cima, ali na beiradinha da Terra Santa, e de lá Deus chama ele, foi exatamente não se misturar com a idolatria. Inclusive o povo de Deus teve esse cuidado, viveu nômade por muito tempo porque não queria se misturar com os outros povos. Que um grande ensinamento. Então Deus, ele chama um homem e desse homem Deus tira um povo. De Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó. Jacó, Deus troca o nome dele para Israel. E de Israel, Deus faz um povo. As 12 tribos que vêm dos filhos de Jacó. Dali sai esse povo, o Israel de Deus. Só que agora, Jesus chama 12. Então Jesus aqui com esses 12, ele está dizendo para nós que agora o novo Israel de Deus é a igreja. Esse é o povo escolhido. Meus irmãos, mais claro do que isso, de que a igreja é uma escolha de Deus. Ora, nós da igreja, nós somos o novo Israel de Deus, o novo povo de Deus. E veja, essa reflexão aqui não é minha. Bento XVI escreveu um livro, inclusive, que eu recomendo a vocês lerem, O Novo Povo de Deus. Bento XVI, o cardeal Ratzinger, que foi esse grande papa que nós tivemos, ele diz lá com toda clareza que por Jesus escolher 12, esses 12 são agora o novo Israel de Deus, o novo povo. Um povo que tem, dado por Jesus, autoridade. A igreja tem autoridade. Por isso, quando a igreja ela tira do seu tesouro e ela dá para os seus fiéis,
né, mediante algumas obras indulgenciadas, as indulgências, é porque ela recebeu essa autoridade de Jesus. O que você ligar na terra, eu ligo no céu. O que você desligar aqui, eu desligo no céu. É a igreja que tem o poder de perdoar os pecados na figura dos seus ministros, porque na realidade nós sabemos que cada sacramento é o próprio Jesus que realiza. Quando o padre, no sacramento da penitência, está absolvendo, é Jesus. No momento da consagração, quem consagra é Jesus. No momento do batismo, quem batiza é o próprio Jesus. Então, a igreja, ela tem autoridade. Ela tem autoridade. Por isso aqui, eu já quero dizer, nenhum de nós católicos, e agora eu quero dizer especificamente para os meus irmãos católicos, nenhum de nós tem autoridade se nós não formos enviados pela igreja. Não, nós não nos auto-enviamos. Não, é a igreja que nos envia. Primeiro a igreja nos envia já, esse mandato pela força do nosso batismo. Pela força do nosso batismo, já somos enviados a anunciar o reino de Deus com poder. E existem envios específicos, existem missões específicas. Por isso aqui eu já quero dizer, o católico, ele não faz carreira solo. Não. Católico que não está em comunhão com seu padre, com seu bispo, com o Papa e com a Igreja de Cristo, me desculpa, meus irmãos, mas essa carreira solo, ela não é abonada por nosso Senhor. Ele escolheu 12. Ele escolheu 12. Ele poderia ter feito diferente, mas ele quis assim. Ele escolheu 12 e deu autoridade. Por isso eu quero repetir, ninguém que não esteja em comunhão com a Igreja de Cristo tem autoridade espiritual. Não tem. É claro, porque essa comunhão com a Igreja supõe uma comunhão de intimidade com Cristo. Porque na realidade, essa autoridade nós recebemos da intimidade com o Senhor. Nós recebemos por sermos íntimos do Senhor, mas isso passa por algo chamado igreja. Somos filhos da igreja. Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Sena dizia, eu morro filha da igreja. Olha que coisa bonita. Eu sou filha da igreja. Eu sou filho da igreja. Você, meu irmão, é filho da igreja. A igreja, como nos ensina o Concílio Vaticano II, ela é nossa mãe. Nossa mãe. E quanta gente hoje batendo na sua mãe. Que coisa feia. Bater na mãe é algo que Deus não aceita. Deus não aceita. Então veja, Jesus deu autoridade. Aqui está o nome dos 12. Tem aquele que é o chefe dos 12, Pedro, em primeiro lugar citado. E Jesus no final ele dá umas recomendações. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. O Papa São João Paulo II, por ocasião do ano 2000, ele lançou uma proposta para a igreja, como evangelizar os batizados. Porque é uma realidade. Se nós formos fazer um censo e pesquisar quem é católico, quem é batizado, nós vamos ter um número bem expressivo. Agora, se a gente fizer um funil nessa pesquisa e perguntar desses batizados quantos são evangelizados, a gente fica assustado. Eu fico assustado de ver, infelizmente, um número enorme dos meus irmãos católicos que não conhecem a sua fé. E porque não conhecem a sua fé, não conseguem defendê-la. Qualquer fala, qualquer embusteiro que aparece por aí, proclamando, alguns pinçando versículos da Bíblia, capítulos e versículos pinçados, textos colocados fora do contexto, falas contra a igreja, muitos irmãos caem como patinhos, porque não conhecem a fé, porque não estão apaixonados por Jesus Cristo e pela sua igreja. E aí qualquer fala convence o coração dessas pessoas. Eu quero dizer para você, irmão,
Muitas pessoas às vezes dizem assim: a Igreja Católica está perdendo fiéis. Não, a Igreja Católica, ela nunca perdeu nenhum fiel. Como assim? Não, a Igreja não perde fiéis, ela perde os infiéis, aqueles que se diziam, mas não eram de fato. Porque quem é e quem conhece profundamente a Igreja não abandona a Igreja de Cristo. Não abandona. Tenha certeza disso. Olhe para a vida dos santos. Olhe para a vida dos santos que foram perseguidos, muitos deles até pela própria Igreja, mas morreram dizendo: eu sou filho da Igreja. Porque sabem que isso aqui é obra de Deus, é obra de Jesus Cristo. Então, se nós estamos unidos ao Santo Padre, se nós estamos unidos ao nosso bispo diocesano, se nós estamos unidos ao nosso pároco, ao nosso padre, tenha certeza, você terá autoridade. Quando você for enviado e você tiver a bênção sacerdotal, a bênção para poder ir em nome de Deus, saiba, ninguém poderá te resistir, porque você está indo em nome de Jesus, da sua igreja, da sua obra. Tenha certeza. Vá tranquilo. Faça o que você tem que fazer, porque Deus estará corroborando, ratificando e assinando embaixo, né? Assinando embaixo: olha lá o meu filho, olha lá a minha filha, está evangelizando, está fazendo isso, está fazendo aquilo. E Deus, Ele vai ratificar isso, confirmar isso com sinais, milagres e prodígios. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.